Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos a nossa série de mensagens, a nossa série de vídeos nesse mês de maio, em que comemoramos os 29 anos da nossa amada IBJF. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tema que é a esperança na vida eterna. Gostaria de começar lendo um texto para vocês que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo vai dizer: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos mais dignos de compaixão. Em outra versão vai dizer que se a nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança em Jesus se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Isso é um texto bem pesado, é um texto em que o apóstolo Paulo ele vai escrever especialmente ali no capítulo 15 de 1 Coríntios, onde ele está combatendo alguns falsos ensinos, combatendo algumas falsas doutrinas, algumas más compreensões, uma má teologia que estava se espalhando no meio daquela igreja, e alguns estavam acreditando que a ressurreição não havia acontecido e que Jesus não havia ressuscitado também. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever esse versículo nesse contexto, falando especialmente sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então a ressurreição tem um papel muito importante no Evangelho de Jesus Cristo. Então nesse capítulo 15, Paulo ele vai relembrar para aquela igreja aquele Evangelho que ele já havia pregado para eles. E dentro desse Evangelho, parte desse Evangelho, que onde Cristo Jesus havia morrido pelos pecados dos homens, pelos pecados daqueles que creem no seu nome, existia uma esperança de vida eterna. Existia uma esperança de algo que haveria de vir. A esperança dos irmãos de Corinto, a esperança daqueles ouvintes daquela época, não devia se limitar apenas àquela vida. A esperança que eles deveriam ter em Jesus Cristo não era apenas para aquela vida, mas era para algo que haveria de acontecer ainda. E essa exortação, esse ensino que o apóstolo Paulo vai trazer nesse versículo, ele serve não apenas para aqueles irmãos, mas serve para os nossos dias também. A minha esperança, a sua esperança em Cristo Jesus não deve se limitar apenas a essa vida, mas deve ser uma esperança de vida eterna, uma esperança de acontecimentos futuros, a esperança de algo que há de vir, ou seja, na vida eterna. Porque a esperança do cristão, a esperança daquele que diz crer em Cristo Jesus é essa esperança futura, é uma esperança escatológica, ou seja, é uma esperança de acontecimentos que ainda vão acontecer, é uma esperança de acontecimentos futuros. Essa deve ser a minha e a sua esperança, como o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos, que a sua esperança não deveria ser apenas aquela vida, porque senão eles seriam os mais infelizes de todos os homens. Engraçado que até o próprio Jesus Cristo, nosso próprio Senhor, ele mesmo vai dizer nos seus evangelhos, ele vai dizer no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, que nós não devemos depositar a nossa esperança, que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, porque são coisas transitórias, são coisas que vão passar, onde a traça e a ferrugem corrói, se destrói, onde ladrão pode roubar, onde homens podem roubar e destruir. Ele vai dizer isso em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Então, irmãos, o cristão ele é chamado por Jesus para olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que não se desgasta, para aquilo que não se destrói, para aquilo que homem nenhum pode roubar, que é uma esperança das coisas eternas, que é uma esperança dos acontecimentos futuros, que é uma esperança da vida eterna. Só que muitos de nós, irmãos, infelizmente, entendem de uma forma parcial as promessas de Deus para as nossas vidas, achando que as promessas que Deus trouxe aos homens são apenas para essa vida. Então, muitos se esforçam e dedicam toda a sua vida para conquistar coisas aqui nessa terra. Muitos buscam e se esforçam para alcançar resultados positivos. Na realidade, não é errado a gente querer prosperar, querer resultados financeiros, ter uma vida próspera, uma vida tranquila, prosperar, planejar um futuro. Nada disso é errado para nós. O grande erro
é eu depositar toda a minha esperança, dedicar toda a minha vida para essas coisas passageiras. O grande erro está em eu dedicar toda a minha vida naquilo que vai passar. É eu depositar toda a minha vida na minha própria saúde, no meu emprego, no meu saldo bancário. É eu dedicar toda a minha vida em tentar passar em algum concurso. É eu dedicar toda a minha vida para uma pessoa. É eu dedicar toda a minha vida para um casamento, para um filho. Nada de errado a gente se dedicar para essas coisas, mas eu depositar toda a minha esperança naquilo que é terreno, achando que se eu encontrar e eu tiver todas essas coisas sobre o meu controle e tiver tudo para mim, eu vou ter a felicidade garantida. É por isso que quando Deus vai lá e destrói algumas dessas coisas e arranca algumas dessas coisas passageiras das vidas daqueles que se apegam facilmente a isso, quando Deus vai lá e tira, alguns abandonam a fé, alguns não sabem para onde correr, alguns se frustram, alguns acabam desistindo de andar com Deus pelo fato de depositarem toda a sua esperança e toda a sua vida nessas coisas transitórias, nessas coisas passageiras. Por isso, irmãos, o cristão, ele foi chamado por Deus a colocar toda a sua esperança na vida eterna. Nós fomos chamados por Deus a manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. Paulo vai dizer em Colossenses 3:23, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Irmãos, a esperança do cristão, a esperança do homem e da mulher que diz crer em Jesus Cristo, está nas coisas do alto, está em Jesus Cristo, está no seu relacionamento com Deus, está nessa vida eterna que Deus prometeu a todo aquele que nele crê. A minha e sua esperança deve estar no novo céu e na nova terra, onde Apocalipse 21 vai relatar que não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, porque a antiga ordem já se passou, e eis que tudo se fez novo. Essa deve ser a minha esperança. Essa deve ser a sua esperança na vida eterna. Somos apenas peregrinos nessa terra. A Bíblia nos chama de peregrinos, de passageiros, de cidadãos temporários. Nós estamos apenas aqui de passagem. Se a sua esperança em Cristo, a sua esperança em Deus se limita às coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, você vai ser o mais infeliz deste mundo. Nós somos chamados a colocar a nossa esperança na vida eterna, onde Deus, onde Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que há de voltar e trazer um novo céu e a nova terra para todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Eu lhe faço uma pergunta: onde está a sua esperança? Nas coisas dessa vida ou na vida eterna?